A saída de Christian Horner da Red Bull Racing não foi apenas mais uma mudança de comando na Fórmula 1. Foi o fim de uma era que durou mais de uma década e meia, marcada por conquistas históricas, mas também por polêmicas que abalaram as estruturas internas da equipe de Milton Keynes. E agora, Laurent Mekies assume o cargo de CEO da Red Bull Racing, sem nem mesmo saber os motivos reais que levaram à demissão do seu antecessor. Será que essa falta de transparência esconde algo muito maior do que imaginamos? Para entender a magnitude dessa mudança, precisamos voltar ao início de 2025. Christian Horner não era apenas o chefe de equipe da Red Bull, ele era praticamente a alma da operação desde o primeiro dia. Sob sua liderança, a equipe conquistou títulos históricos e se consolidou como uma das principais forças da Fórmula 1. Max Verstappen, atual tetracampeão mundial, cresceu e se desenvolveu sob a tutela de Horner, criando uma parceria que parecia indestrutível. Mas nos últimos 18 meses, rachaduras começaram a aparecer nessa estrutura aparentemente sólida. As primeiras turbulências surgiram com as alegações de comportamento inadequado feitas por um funcionário da própria equipe contra Horner. Embora tenha sido inocentado 2 vezes pelas investigações internas da Red Bull, o estrago já estava feito. A imagem de estabilidade e profissionalismo que Horner cultivou ao longo dos anos começou a ruir. E como se não bastasse, figuras fundamentais da equipe começaram a abandonar o barco. Adrian Newey, o genial projetista por trás dos carros dominantes da Red Bull, decidiu partir. Jonathan Whitley, estrategista de confiança, também fez as malas. Rob Marshall, outro nome importante da engenharia, seguiu o mesmo caminho. Coincidência? Dificilmente. A sangria de talentos não parou por aí. Outros nomes importantes da engenharia e da estratégia começaram a questionar o ambiente de trabalho em Milton Keynes. Rumores de instabilidade interna se espalharam pelo paddock, criando uma atmosfera de incerteza que certamente afetou o moral da equipe. Em um esporte onde a confiança e a coesão são fundamentais para o sucesso, essas saídas representaram um golpe devastador na estrutura que Horner havia construído ao longo dos anos. Mas o que realmente selou o destino de Horner foi o desempenho em pista. A Red Bull, que há poucos anos dominava os circuitos com autoridade quase absoluta, começou a mostrar sinais preocupantes de declínio. Na atual temporada de 2025, a equipe ocupa apenas a 4ª posição no campeonato de construtores, uma posição humilhante para quem se acostumou a brigar pelos títulos. A McLaren assumiu o papel de dominadora, enquanto a Ferrari, agora com Lewis Hamilton em suas fileiras, e a Mercedes ficaram à frente da Red Bull na tabela. Para uma equipe acostumada à vitória, essa realidade deve ter sido inaceitável para os dirigentes austríacos. O contraste é ainda mais gritante quando comparamos com o período áureo da Red Bull. Entre 2021 e 2023, a equipe parecia imbatível. Verstappen acumulou títulos mundiais consecutivos, e os carros da Red Bull dominavam de forma tão convincente que chegavam a ser acusados de tornar as corridas previsíveis. Como uma organização que atingiu tamanha excelência pôde declinar de forma tão abrupta? A resposta pode estar justamente na instabilidade gerencial que se instalou nos bastidores. Foi então que, nos dias seguintes ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha, a bomba explodiu. Christian Horner foi demitido de forma abrupta e Laurent Mekies, que comandava a Racing Bulls, foi promovido para assumir o cargo de CEO da Red Bull Racing. Mas aqui está o detalhe mais intrigante de toda essa história. Mekies confessou publicamente que nunca foi informado sobre os motivos reais da demissão de Horner. Em suas próprias palavras, quando questionado se a Red Bull havia explicado o porquê da decisão, ele foi categórico. A resposta curta é não. Eles não explicaram. Como é possível que uma mudança tão drástica tenha sido feita sem que o novo líder soubesse as razões por trás dela?
Essa falta de transparência levanta questões muito sérias sobre como a Red Bull está gerenciando essa transição. Será que os verdadeiros motivos são tão graves que nem mesmo Max pode saber? Ou existe uma estratégia maior por trás dessa aparente falta de comunicação interna? Max revelou que, em vez de explicações sobre o passado, a Red Bull se limitou a apresentar os objetivos futuros da equipe. Segundo ele, a prioridade agora é garantir o foco correto e evitar gargalos em todos os níveis da empresa. Palavras que soam mais como um manual corporativo do que como uma explicação convincente para uma mudança de tamanha proporção. E quando questionado sobre a natureza de longo prazo de sua nomeação, Max foi evasivo, admitindo que não pode garantir sua permanência eterna no cargo, assim como nenhum outro chefe de equipe na Fórmula 1. Essa situação cria um cenário preocupante para a Red Bull Racing. Como uma equipe pode se recuperar e voltar ao topo quando seu novo líder não tem conhecimento completo dos problemas que levaram à queda? Como Max pode implementar mudanças efetivas se não sabe exatamente o que deu errado no passado? E mais importante, será que essa falta de transparência não é, na verdade, um sinal de que os problemas internos da Red Bull são muito mais profundos do que aparentam? A pressão sobre Max é imensa. Ele precisa reverter uma situação que se deteriorou ao longo de mais de um ano, recuperar a confiança dos pilotos, reconquistar o respeito dos funcionários que ficaram na equipe e, ainda por cima, fazer tudo isso sem ter acesso completo às informações que poderiam ser cruciais para esse processo. É como tentar consertar um motor sem saber exatamente qual peça está quebrada. O tempo está correndo contra a Red Bull Racing. Com 10 rodadas restantes na temporada de 2025, a equipe precisa mostrar sinais de recuperação rapidamente. A diferença de 42 pontos para a Mercedes pode parecer administrável, mas os 66 pontos de desvantagem para a Ferrari representam um desafio muito maior. E com a McLaren disparada na liderança, a briga pelo segundo lugar no campeonato se tornou o objetivo máximo realista para a Red Bull neste momento. Max Verstappen, como tetracampeão mundial, certamente não está satisfeito com a situação atual de sua equipe. Acostumado a lutar por vitórias e títulos, o piloto holandês agora se vê em uma posição desconfortável, tendo que aceitar resultados medianos enquanto seus rivais celebram no topo do pódio. A questão é, por quanto tempo Verstappen vai tolerar essa situação? E se ele decidir que seu futuro está em outro lugar, qual seria o destino da Red Bull Racing? A situação se torna ainda mais delicada quando consideramos o histórico de lealdade de Verstappen à Red Bull. Foi essa equipe que apostou em seu potencial quando ele era apenas um jovem talento, e foi sob a liderança de Horner que ele se tornou tetracampeão mundial. Mas a paciência de qualquer piloto tem limites, especialmente quando se trata de alguém no auge de sua carreira. Se a Red Bull não conseguir oferecer um carro competitivo nas próximas temporadas, não seria surpresa ver Verstappen explorando outras opções no mercado. A saída de Christian Horner marca o fim de uma era dourada para a Red Bull Racing, mas também pode representar o início de um período ainda mais desafiador. Laurent Mekies herdou uma equipe em crise, funcionários desmotivados, um carro que não consegue competir no mais alto nível, e ainda por cima foi deixado no escuro sobre as verdadeiras razões que levaram a essa situação. Se Mekies conseguir reverter esse quadro e devolver a Red Bull ao topo da Fórmula 1, ele será lembrado como o homem que salvou uma das equipes mais importantes da categoria. Mas, se falhar, pode ser que estejamos assistindo ao declínio definitivo de uma potência que já dominou este esporte. O que você acha? A Red Bull Racing conseguirá se recuperar dessa crise? Ou os problemas internos são profundos demais para uma solução rápida? Deixe sua opinião nos comentários.
E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os bastidores da Fórmula 1 que você não vê em lugar nenhum.